Companheiro aqui pergunta: companheiro, por que os liberais libertários só falam do cálculo econômico? Toda vez é assim, poderia falar sobre? Sempre apertam na mesma tecla, em debates ou em insultos à ideologia do proletariado. Olha, companheiros, eu posso trazer um vídeo no futuro sobre o cálculo econômico, tá? Sobre o problema do cálculo econômico. É um tema que eu estudei há muitos anos atrás. Atualmente, faz tempo que eu não estudo isso, mas eu já estudei. E na verdade é que assim, quando você tem lá o que se chama de economia neoclássica, né? A maior parte dos economistas neoclássicos assumiram que queriam fazer, que é o quê? Olha, a economia política, né, se desenvolveu bastante e demonstrou que que a burguesia é uma classe exploradora. A gente não está mais preocupado em desvendar o que é o valor, o que é o preço, da onde que vem o lucro, de onde que vem o salário. A gente não está mais interessado nisso, que eram as grandes perguntas da economia política. A gente está interessado em garantir taxa de lucro máximo do empresário. A gente está taxa média de lucro aumentar pra caramba, aumentar a exploração do homem pelo homem, né, investir na bolsa de valores, né, como o Marx destacava lá, ficava os burgueses arrancando o rabo um ao outro e as esposas um do outro na bolsa de valores, né, igual um cassino. Então, assim, é isso que virou a economia neoclássica, né, na prática. Era defender os interesses dos grandes burgueses. E a imensa maioria sequer tratava de Marx. Né? A imensa maioria sequer ligou para o Marx, porque viram, né, que o Marx comprovou a exploração do homem pelo homem, né, baseado nas próprias teorias, né, partindo das teorias de Adam Smith e David Ricardo, né, mas desenvolvendo sua própria teoria do valor do trabalho. Existia um pequeno núcleo compacto, né, de uma escola que não é majoritária, né, não é mainstream, não é absolutamente conhecida, né, aliás, conhecida é porque é estudada, mas não é a mais famosa, digamos assim, a mais, como eu falei, né, a mais mainstream no meio econômico, né, que é a escola austríaca, né, formada principalmente por Karl Menger, Bumbaverk, Mises, Hayek e mais recentemente, né, os anarcocapitalistas lá, que assim, é um bando de pateta, né, particularmente esses últimos aí, que são todos ligados ao anarcocapitalismo, que buscaram defender na maior parte das suas obras as suas críticas à teoria do valor do trabalho, as suas críticas a teoria do valor de Marx, e cada um deles tem uma paixão de seu. Né? O Karl Menger resolveu criticar a teoria do valor do trabalho, o Bumbaverk resolveu criticar a teoria da mais-valia do Marx, né? E olha que argumento genial do Bumbaverk, a teoria da mais-valia está errada, porque o empresário economizou para fazer aquele investimento, ele também tem o direito de pegar, né, explorar a sua mais-valia, ou seja, ele não refuta nada. Ele só comprova a teoria do Marx, fala que realmente existe mais-valia, mas que não é exploração, porque o empresário tem o direito disso, no sentido de, pelo fato de ter segurado o dinheiro, né, de ter assumido riscos, de passar necessidades e investiu depois ao invés do trabalhador pobre ferrado lá que resolveu gastar tudo em comida. Veja só, né? Não quis passar fome, agora vai ter que ser explorado. Né? É o que o Bumbaverk defende. Mas enfim, o Mises, né, é o que acabou fazendo a crítica mais, digamos assim, entre aspas, fundamentada, né, porque de fato ele apresentou um problema que era como fazer um cálculo econômico numa sociedade socialista, né, um problema no sentido de que é algo difícil, né, não é algo trivial, assim, é algo que tem que ser pensado, tem que ser desenvolvido. Né. Um dos que respondeu ele, inclusive, lá um economista falava que não, na sociedade socialista o único reacionário que vai ter uma estátua é o Mises, porque ele apontou um problema interessante para a gente resolver, né. E na prática, né, o problema que o Mises levantou assim, os vários países socialistas desenvolveram métodos de resolução de cálculo econômico, né, a União Soviética tinha um método de cálculo econômico que, para a economia soviética até os anos 50, funcionava super bem, né, então, dada a dinamização da economia, dado o caráter da época da economia dos anos 50, mundial, na economia mundial. A economia soviética funcionava super bem com o cálculo econômico que ela utilizava. Né? O Mises inventou uma mentira que eles só copiavam os preços dos Estados Unidos, né, dos países ocidentais. Só uma mentira. A União Soviética tinha o seu método de cálculo econômico. Existe a discussão, né, que atualmente, com a atual dinamização da economia, né, e a dinamização muito maior da produção, dos preços, do comércio como um todo, o cálculo econômico ele seria muito mais difícil e aquele método soviético não funcionaria mais. Né? Os chineses também desenvolveram um método de cálculo econômico, né, profundamente democrático, amparado nas massas populares de cada uma das comunas, de cada uma das empresas lá. Né? Então, isso acaba com o mito que o próprio Mises tratava de que seria algo tudo centralizado, dirigido de cima para baixo. Né? Na China, o próprio Charles Bettelheim discutiu a questão do cálculo econômico na China, e ele discute, né, como era feito de forma amplamente democrática, né, o problema
cálculo econômico das fábricas chinesas, né, o economista francês lá. E atualmente, assim, tem vários autores, né, que já propõem métodos muito eficientes de cálculo econômico, né, como, por exemplo, o Paul Cockshott e o Alba Lerner, né, que são economistas. O próprio Paul Cockshott, ele se considera um defensor do, mais ou menos ali do maoísmo, né, ele defende a Revolução Cultural Proletária, defende a China maoísta, defende o presidente Mao Tse-tung, né. Claro, né, ele não tem posição total com uma posição marxista-leninista maoísta, mas ele tem contribuições interessantes e ele desenvolveu um método computacional para fazer o cálculo econômico, né, na sociedade socialista, né, desenvolveu um método computacional que, né, eu trabalho um pouco essa área, né, do que eu já vi, eu achei bem interessante. Eu acho que é uma proposta muito, muito positiva, assim, né, para umas futuras sociedades socialistas. E, claro, é um problema que vai acompanhar até o triunfo do comunismo, quando vai acabar, de fato, a teoria do valor, né, vai acabar o valor, vai acabar as relações mercantis. Mas, assim, a questão da impossibilidade, a questão do que depois o Hayek foi desenvolvendo, não, porque é um problema de teoria do conhecimento, não há como conhecer tudo. Bom, realmente, não dá. Mas assim, né, é o que o próprio Mises falava, a anarquia de mercado também não consegue, por isso que era tudo uma gambiarra, né? E depois ele argumenta lá que a anarquia de mercado seria na verdade, justamente a anarquia de mercado que causa todo esse prejuízo, ou que garante que esses preços sejam feitos. Mas assim, também é possível fazer isso sobre o sistema socialista, né, sem necessária a anarquia de mercado. Isso está mais que demonstrado na história, né? Tanto que todos os países socialistas não caíram por causa de economia, caíram por causa de política. E de fato, é o pensamento reacionário, não só reacionário como aristocrático, né, porque eram profundamente ligados à monarquia lá do país deles, aos monarquistas principalmente, porque é duvidar, né, tratar o povo como burro, é duvidar da criatividade infinita das massas, né, que é resolver seus problemas de forma planificada e planejada. Né. Isso aí pode ter certeza que vai ser muito bem resolvido. O João Lucas pergunta: Fragoso, tenho uma dúvida sobre o pensamento guia. Se cada país vai ter uma chefatura, então não vai ser necessariamente levado em conta o pensamento Gonçalo no Brasil, por exemplo? Isso é uma pergunta interessante. Né? Isso é uma pergunta bastante interessante, porque vejam, né? Os textos mais recentes, particularmente das organizações que defendem o presidente Gonçalo, defendem as contribuições do presidente Gonçalo, não mencionam a defesa de se aplicar o pensamento Gonçalo em seus países, certo? Não se defende isso. Se coloca a defesa dos aportes de validez universal do presidente Gonçalo. O que isso significa? Como é que se dá o desenvolvimento ideológico? O desenvolvimento ideológico se dá pela resolução de problemas nacionais, problemas locais, né, que acabam legando contribuições para a ideologia universal como um todo, uma vez que resolve os problemas da revolução de cada país. Se você resolve esses problemas e resolve, em determinado contexto, por diversas razões, problemas referentes à Revolução Proletária Mundial como um todo, você alega aportes de validez universal, que uma vez que se comprovem nas três etapas, nas três partes constitutivas do marxismo, geram um novo ismo. O que eu estou dizendo? O que se chamou de pensamento Gonçalo, veja, o único partido comunista do mundo que é Partido Comunista Marxista-Leninista Maoísta Pensamento Gonçalo, ou deveria ser Partido Comunista Marxista-Leninista Maoísta Pensamento Gonçalo, deveria ser, pelo menos que se afirma assim, é o Partido Comunista do Peru. Né? Por quê? Porque só o Peru é que tem, né, o Pensamento Gonçalo como ideologia dominante. Né? Todos os demais, né, aí claro, existem outros partidos aí na América Latina que até se reivindicam com o Pensamento Gonçalo, mas aí me parece que seria uma imprecisão, tá? Uma afirmação absolutamente correta. Me parece que é uma imprecisão ali, mas, né, a imensa maioria, o próprio Partido Comunista do Brasil coloca dessa forma, nos documentos que se coloca, né, são aportes de validez universal do presidente Gonçalo. Por quê? Porque o presidente Gonçalo desenvolveu aportes de validez universal para além daqueles da resolução de problemas das particularidades locais do Peru. Resolveu problemas que envolviam a questão de ordens internacionais. Né? Então, a ideologia, como eu entendo hoje, é marxismo, leninismo, maoísmo, principalmente maoísmo, aporte de validez universal do presidente Gonçalo, pensamento guia de cada revolução. Né? Então não é pensamento Gonçalo e aplicá-lo em cada país. Não, é os aportes, né, que inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal sobre isso, se o companheiro quiser assistir, no qual destaco do pensamento Gonçalo quais são os aportes de validez universal. E desses, né, a gente chega na conclusão, né, de que de fato esses são os aportes de validez universal que vão ser aplicados, mas que não pode ser confundido com o pensamento Gonçalo em si. Né, do meu ponto de vista, é assim que eu entendo, pelo menos. Né.
Lucas pergunta: eu estava assistindo seu vídeo sobre a NEP e gostaria de entender por que em um primeiro momento não interessa ao campesinato e coletivização. Pensa comigo, né? O que é o camponês? O camponês é um agricultor rural, né, que, via de regra, aí depende, ou não tem terra, trabalha para terra de latifundiários, ou pouca terra. Tem sua própria terrinha, mas é profundamente oprimido e explorado por latifundiários, ou mesmo tem sua renda fundiária arrancada por estes, né? Não consegue oferir renda da terra. Qual que é, né, dentro do campesinato, a sua demanda política imediata? É coletivizar as terras? Não. O camponês lá que está no meio do mato, que está desenvolvendo a sua produção, não quer coletivizar as terras. Não tem nenhum interesse nisso a priori. O interesse desse é conquistar a terra, é garantir a terra dele. Porque o latifúndio está toda hora tomando a terra dele, oprimindo cada vez mais ele, auferindo a sua renda, a sua grande parte da sua renda fundiária, né, engendrando uma exploração semi-feudal. Então o interesse dele não é desenvolver uma proletarização. O interesse dele é conquistar a terra, é ter a terra. O que a gente quer dizer com conquistar a terra? Pequena propriedade privada. É por isso que o Lenin chamou os camponeses, né, um termo que até hoje eu sou um pouco crucificado por ter usado, mas quem usou esse termo foi Lenin, não fui eu não, o termo semi-proletário. Porque o campesinato ele tem um caráter de classe profundamente pequeno burguês, além de proletário. Né? Ele tem um caráter proletário, mas ele tem um caráter também pequeno burguês, porque a tendência dele, a tendência política dele é ter a terra e tornar-se um pequeno proprietário, um pequeno capitalista. Né? Essa tendência do campesinato, ser um pequeno capitalista. Certo? Isso quer dizer que ele é pior que o proletário? Não é nada disso. Né? A classe mais explorada é a força principal da revolução. Mas entender essa diferença, por quê? Porque você não mobiliza o campesinato com coletivização. Se vocês verem a história do movimento camponês no nosso país, isso é independente da ideologia. Tá? Eu estou falando da Liga dos Camponeses Pobres, mas eu posso falar do MST, eu posso falar das ligas camponesas, eu posso falar de qualquer organização camponesa que existe no país. Todas as demandas das massas daquelas organizações são a conquista da terra no próprio MST. Certo? O MST pede coletivização das terras? Não, o MST pede a conquista das terras. O MST que eu me refiro à base porque é a direção mesmo. Enfim, né? É a direção cada vez mais aliada ao lulismo, mas a base fundamentalmente que é a terra. Né? Então, vejam que a importância disso, porque essa é a distinção de como tratar o problema da Revolução Democrática. Né? Você não mobiliza o campesinato pela coletivização. Por isso que não é interesse fundamental. Isso é diferente do proletário. O proletário não trabalha numa terra. O proletário não trabalha no seu pequeno negócio. Né? O proletário ele trabalha numa fábrica. Ele trabalha numa empresa. Ele trabalha, sabe? O proletário, o interesse de classe dele é coletivizar aquilo lá. É ele e os trabalhadores lá mandarem naquela fábrica e coordenarem a produção. Certo? Então ele não quer ter uma terra para chamar de sua, ele não quer ter uma fábrica para chamar de sua. Fábrica para chamar de sua, ele vira um burguês. Mas é mais fácil para ele se imaginar coletivizando aquela fábrica, né, e tomando, do que de fato virando burguês. Né, porque isso cada vez mais está se tornando impossível. Então, o interesse político imediato do proletariado é a coletivização. É a coletivização das fábricas. O do campesinato não. É a cooperativização não. A conquista da terra e da pequena propriedade privada. Essa é a distinção. Por isso que não é. Por uma questão de interesse político baseado na condição econômica do campesinato. Né? Se a produção camponesa fosse mais social, por qualquer motivo histórico que fosse, se a produção camponesa fosse mais social e o campesinato não tivesse nenhum meio de produção, o campesinato detém quase todos os meios de produção, ele só não detém a propriedade de posse da terra, né? Não detém a propriedade jurídica da terra. Mas tirando a propriedade jurídica da terra, o campesinato detém todos os meios de produção, certo? E esse deter todos os meios de produção é o que torna ele justamente, de fato, uma classe que está mais propensa a conquistar a terra imediata do que, propriamente, coletivizar as fábricas e as terras. É assim que eu entendo. Dominique pergunta: quais obras recomenda para entender a Revolução Francesa sem as mentiras contra a Revolução e Robespierre? Veja, o melhor livro que tem sobre a Revolução Francesa, né, é o livro de História Geral da União Soviética, né, feito pelo A. Manfred, né, que era um historiador soviético, né, que era o cara que centralizava na época a história soviética. E para mim aquele livro, né, toda a história mundial está condensada ali basicamente, mas a história da Revolução Francesa ali é tratada de forma espetacular. Né? Ele destrincha a luta de duas linhas dos jacobinos, destrincha a luta dos girondinos, destrincha lá os inúmeros processos que aconteceram e tal, de forma simplificada, mas de forma bastante sintética e correta. Eu recomendo isso. Deixa eu até pegar esse livro aqui. Aqui, ó, esse livro aqui, História do Mundo, né, do capítulo da Revolução Francesa. Para mim isso aqui é espetacular.
né? Que é o do Manfred ali, né, da Academia de História, se não me engano, da União Soviética. Distingue justamente aquilo que foi, né? O governo de Robespierre, o governo jacobino, ele foi o primeiro governo popular da história. Certo? Ele foi o primeiro governo popular da história. O que isso significa isso? Foi, na época, o mais avançado que pôde se estabelecer de uma ditadura democrática burguesa, né? Com ampla participação das massas, com ampla participação, principalmente de camponeses, da pequena burguesia, artesãos, em defesa do processo revolucionário, em defesa do poder político, né? Foi um período absolutamente glorioso, né, de ampla luta contra a Revolução. Né? Outro livro também que eu recomendo, é um livro que eu tenho, não está aqui na minha estante, mas é o livro que é o Discurso de Robespierre, né, Robespierre, Virtude e Terror, né, que é um livro também que é maravilhoso, mostra lá os discursos de Robespierre, os textos que Robespierre escreveu, todo o desenvolvimento ideológico político do Robespierre e tal, mostra, era uma direção absolutamente fascinante, né? O Robespierre foi o mais avançado revolucionário burguês que poderia ter existido. Né? Dentro ali do jacobinismo tardio, chegou a ter precursores do comunismo lá. Né? Então era uma luta absolutamente justa, né? Era uma direção política absolutamente correta. Né? Quais foram os problemas? Infelizmente, né, acabaram caindo em luta fratricida. Né? Chegou um momento, né, que eles começam a resolver resoluções de luta de duas linhas, luta política, através de assassinato mesmo, né, aniquilamento dos opositores. Né. Por mais que o próprio Manfred Ames defenda isso aí, né, mas o tratamento das contradições lá com a linha de ultra-esquerda e com a linha de direita talvez não tenha sido mais correto, né, Danton e Hébert. Agora, aconteceu luta fratricida, o que acabou por corromper o governo jacobino e perder grande parte de sua base de massas. Ainda assim, não perdeu toda a base de massas. Né? A Comuna de Paris que existia na época, né? Não a Comuna de Paris de 71, a Comuna de Paris a que se estabeleceu durante a Revolução Francesa, ela salvou Robespierre e defendeu ele ali da morte, né? Inclusive reorganizando a resistência, né? Antes dele ter sido preso, depois dele ter sido preso, ainda que ele tenha morrido posteriormente depois guilhotinado. Mas era uma grande base de massas, né? E efetivamente o grande problema que eles se depararam lá, que o Lenin tratou, é que os jacobinos eles queriam construir uma sociedade que não era possível para a época. Né? Porque o que eles propunham, todas as reformas absolutamente radicais que eles colocavam, eram somente cabíveis de serem alcançadas com um amplo proletariado, porque o que eles defendiam era quase o socialismo. Né, chegar no socialismo. E a França não tinha proletariado, a França não tinha classe operária na época, era muito incipiente, muito pequena, então não seria possível na época eles chegarem na sociedade que eles desenvolveram, né? Mas ficou aí como uma grande vitória, né, na história da humanidade, a maior das revoluções democráticas burguesas que já existiam, né, dos jacobinos Robespierre, dirigidos por Robespierre e Saint-Just, né? Inclusive com amplo conhecimento filosófico. Né? Você vê lá as intervenções de Saint-Just, o cara basicamente justifica o combate contra a revolução como a exposição da dialética, da natureza, inclusive. Né? Isso fica muito claro, né? Inclusive nos próprios filmes da Revolução Francesa, mas os discursos registrados deles também. Então é isso, né? É isso que eu recomendo que os companheiros consumam, né? E acompanhem, que de fato representem o que aconteceu lá na Revolução Francesa. Não à toa, né, só para finalizar, Lenin, eu já tratei disso aqui, ele mandou erguer estátuas aos chefes da Revolução Francesa. E, né, particularmente, né, na estátua de Robespierre, na Rússia, ele colocou lá uma inscrição bem grandona, né, nessa estátua, escrito Bolchevique avant la lettre, né, um termo em francês para designar bolchevismo antes do bolchevismo existir, né? Tá aí, né, uma estátua do Robespierre com a inscrição ali Bolchevique avant la lettre, né, justamente indicando, né, que foi o que mais de avançado chegou ali a se estabelecer antes, né, do surgimento do proletariado e das revoluções proletárias, né, foi de fato a Revolução Jacobina. E, né, estou falando aqui da Revolução Jacobina, mas sempre citar a Revolução Haitiana também, a Revolução de São Domingos, que foi tão radical quanto e até mais radical do que a Revolução Francesa, né, mas que foi muito importante também para o desenvolvimento da luta lá. Vem Juliões Liberais e pergunta: então, enquanto a revolução é um horizonte, os maoístas defendem algumas políticas públicas ou reformas para amenizar as amarguras da classe trabalhadora? Exemplo, fim da escala 6x1? Não, calma lá, peraí, o companheiro está partindo de uma concepção incorreta. Né?
assim a revolução horizonte? O presidente Gonçalo colocava a revolução para a ordem do dia. Né? O que se estabelece é que a luta por reformas e as lutas econômicas devem estar integradas à luta pelo poder, à luta política, certo? Os maoístas, né? Do que eu entendo das organizações maoístas, todas apoiam isso, certo? A gente está vendo aí o ressurgir do amplo movimento estudantil combativo lutando aí pelas reformas econômicas, né, pelas reformas, pela manutenção dos seus direitos, por exemplo, na UERJ, certo? Dirigidos lá pelo movimento estudantil popular revolucionário. Mas eles se limitam a isso? Não, eles conclamam o co-governo estudantil, a defesa do co-governo estudantil e da autonomia e democracia universitárias. Ligar a luta econômica com o poder político. Os camponeses da LCP, eles lutam pela revolução agrária, uma das partes da luta é lutar pela posse da terra, pela documentação jurídica do Estado burguês dizendo que a terra é deles. Isso não é lutar por reforma? Não é ser reformista, né? A questão é entender que luta por reforma é sociedade dentro da luta pela revolução, certo? Lutar por reforma sem lutar pelo poder político é descame reformismo. Então, sim, defende-se o fim da escala 6x1, até onde eu entendo, defende-se, né, a conquista da terra jurídica referendada pelo Estado burguês pelos camponeses, defende o fim dos cortes de direitos universitários, né, estabelecimento de legislações melhores para as universidades, o fortalecimento dos restaurantes universitários, o aumento da democracia universitária, tudo isso se defende, mas aliado à luta pelo poder político, não só puramente reforma econômica, né? Não como a revolução como horizonte, mas entendendo isso como parte da construção do processo revolucionário. Né? Vocês acham que o quê? Que a revolução vai ser o quê? Vão ficar lutando por reforma, 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 um belo dia daqui a 50 anos, no dia de São Nunca de Tardezinha se não chover, né, os operários vão, não, agora acabou, vamos se levantar em armas assim, vão sair tomando as ruas das capitais, não. A revolução se constrói agora, isso é revolução. Essas lutas são parte fundamental e integrante da revolução. Eu não coloco isso de forma a ofender o companheiro, né, que é um grande companheiro e está colaborando bastante no chat, mas de enfatizar isso, essa ideia de que a revolução está no horizonte. A revolução não está no horizonte, certo? Isso é papo de PCBCC, né, que como o pessoal fala, o Partido Comunista Brasileiro, que fala que o PC brasileiro se prepara para intervir numa futura insurreição proletária. Nada disso, né? A revolução não é no dia. E a luta pela revolução agrária, a luta pela revolução democrática no nosso país passa por lutar pelos direitos dos estudantes, passa por lutar pelos direitos dos operários. Acabou de ter congresso da Liga Operária, né, lá em Belo Horizonte, se eu não me engano, foi em Ouro Preto, não me recordo agora. Acabou de ter congresso lá, sabe, que foi amplamente colocado as pautas e necessidades de travar essas lutas econômicas, certo? Mas sempre ligada à luta política pelo poder, à luta pela nova democracia ininterrupta ao socialismo.